de 4 horas de duração, com uma paciência, com uma maestria, com uma sabedoria e experiência, né? Que eu acho que é muito importante, uma pessoa experiente, como Estrela, falar sobre isso. Como já foi falado, eu tive na casa do Estrela, inclusive, porque eu estou também nessa vida política, acabei me colocando, né? Eu sou professora de física, para quem não me conhece, né? Vivo um mundo acadêmico, eu sou escritora, e desde 2017 eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores e estou pré-candidata a deputada estadual. E aí, como a gente se coloca como pessoa política, apesar de parlamentar, né, do latim parlare, falar, eu gosto muito de ouvir, até mesmo para qualificar o meu discurso. Então, na oportunidade que falaram, olha, o Estrela vai te receber, eu falei assim, cara, eu preciso, é uma honra muito grande, que isso vai qualificar muito a minha fala, né, na defesa de uma empresa como a Petrobras, né, ainda mais com uma pessoa, simplesmente o pai do pré-sal, quem descobriu o pré-sal aqui no Brasil. E como falado aqui inicialmente, né, a nossa feira está caríssima. Hoje eu tive na feira, gastei R$ 100 por quase nada que eu comprei. Né? É inacreditável o quanto que o preço dos alimentos que tem a ver com esse aumento, né, do barril de petróleo. E a gente sabe que a Petrobras é a maior empresa do Brasil, né? Já é falada há muito tempo, e nos governos do Lula e de Dilma recebeu um investimento muito grande. E eu acho que contribuiu muito, né, para a nossa soberania nacional e para o benefício do povo, em muitos campos diferentes. E a descoberta do pré-sal, graças à pessoa que aqui está, né, que nos honra com a sua presença, o Guilherme Estrela, foi um marco importantíssimo para a autonomia do Brasil. Né? E quando não só quando o assunto é petróleo, mas que também para o Brasil, mas que também eu acho que acende. Aí, Estrela, já vou te dando alguns elementos, as pessoas já fizeram, inclusive, algumas pontuações, que eu acho que acendeu a luz, né, do capital estrangeiro, acendeu esse alerta. Então, a gente começa a perceber que desde o golpe de 2016, e aí a gente tem a Lava Jato ainda, e culminando com os dias de hoje, a gente começa a ver a Petrobras servindo aos empresários e não mais ao povo. Você vê que é uma empresa que dá lucro, né? Mas isso não está sendo revertido para o povo como era antes. Pelo contrário, são poucos empresários ganhando muito dinheiro. E o povo, né? Como a gente viu, aconteceu essa semana, um caso de uma jovem, uma mulher de 26 anos, mais uma, né, que morreu tentando cozinhar com álcool. E tem muita gente aparecendo, a incidência de pessoas queimadas, cozinhando com álcool, com lenha, e isso eu não posso nem considerar acidente, porque acidente, para mim, é outra coisa, isso faz parte de um projeto político mesmo. Então, eu acho que a gente está numa situação muito delicada, o povo brasileiro. E aí, aproveitando a presença do Estrela, e ele está aqui exatamente para isso, a pergunta é, né, como é que a gente chegou até aqui, Estrela? Qual é a tua visão disso? Como é que a gente chegou até aqui? E outra pergunta, né, que não quer calar, se é possível contornar esses problemas causados por Bolsonaro na Petrobras, tá? A gente teve junto e já vou até adiantar uma fala sua, que foi uma fala que me marcou muito, né, que a gente está diante um governo ilegítimo. E eu concordo muito com isso. A partir do momento que a gente vê que o Lula está livre, né, e ele livre, presidenciável, né, solto e sem dever nada a absolutamente ninguém, e ainda mostrando que os processos, né, pelo qual ele foi julgado, condenado a ficar quase 600 dias de prisão, não valeram, né, que foi um processo feito por um juiz que altamente parcial, que a gente está vendo. Então, as eleições de 2018 não valeram, a gente está diante de um governo ilegítimo. E aí nada mais justo, né, que a gente desfazer tudo que foi feito no governo ilegítimo. Né? Aí eu queria saber, Estrela, e convido você hoje aqui, para quem não conhece, Guilherme Estrela é geólogo, ex-diretor da Petrobras e também conhecido como o pai do pré-sal. E eu convido o Estrela para conversar com a gente.
o que é, o que foi, que pode ser a Petrobras no que tange à soberania nacional e a garantia dos direitos à população. Querido, mais uma vez, muito obrigada pela presença, obrigada pela presença de todas as pessoas, que todo mundo tenha uma excelente noite. A gente está com quase 100 pessoas na sala e a palavra, querido, é com você. Obrigada. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Estou aparecendo aí? Muito bem. Primeiro, Érica, eu quero agradecer o seu convite. A honra é minha, Érica, de participar de um programa que tem a sua condução, e é um desafio, porque falar diante de uma professora doutora e doutora em filosofia, isso é uma coisa que, para mim, é realmente apavorante. Mas, de qualquer maneira, agradeço muito o convite, e estou vendo aqui, inclusive com as suas palavras, que muito me envaidecem, e as pessoas se manifestando, eu é que tenho a honra de participar desse programa. Eu sou um cidadão comum. Então, como todo brasileiro, não sou melhor nem pior do que ninguém. Então, vamos lá. Você colocou aí foi interessante, inclusive, eu ouvi você e as pessoas que se manifestaram antes, para eu ver, assim, me dar indicar um caminho que eu possa trilhar para que as coisas sejam, enfim, que eu vou tentar que sejam compreensíveis, e façam uma lógica para a gente refletir. Muito bem. O negócio da soberania. Então, eu tenho conversado com uma porção de pessoas e brasileiros, é o seguinte: os países que exercem efetivamente sua soberania no mundo, não são muitos, são poucos. Então, e tudo isso começa, quer dizer, a história. Hoje nós vivemos um mundo que começou, na verdade, com a primeira Revolução Industrial, na segunda metade do século XVIII, e aí já abro um parênteses, eu sou geólogo, então teve um geólogo misturado nessa coisa aí. Na segunda metade do século XVIII, quando houve a primeira Revolução Industrial, por que aconteceu a primeira Revolução Industrial? Porque na Inglaterra sempre existiu carvão, claro, mas era difícil a mineração de carvão. Os investimentos eram muito arriscados, porque o camarada começava a minerar carvão e a camada acabava. A camada de carvão acabava, sumia. E ninguém entendia disso. Até que teve um geólogo, Adam Smith, que mapeou, e até tem um livro, O Mapa que Mudou o Mundo, que ele mapeou e tirou o risco, isso é importantíssimo, tirou o risco exploratório dos investidores de carvão. Então, a Inglaterra começou a produzir muito carvão e na Europa tinha minérios de ferro, principalmente na Suécia, houve uma explosão de siderurgia, e na fabricação de aço e na fabricação de equipamentos, máquinas, e deu a primeira Revolução Industrial. Entraram nessa primeira revolução a Inglaterra, naturalmente, mas França, Bélgica, e os estados alemães, que também eram ricos em carvão, não é mesmo? Então, esse foi no final do século, na segunda metade, no final do século XVIII. Muito bem. Os Estados Unidos já tinham feito a independência da Inglaterra, e inclusive as 13 colônias eram exportadores de carvão para a Inglaterra, porque a geologia nos Estados Unidos é mais simples que a Inglaterra. Então, o pessoal exportava, as colônias exportavam carvão. Os Estados Unidos, então, até por conta da língua, da identidade linguística, os Estados Unidos entrou também nessa industrialização, ainda que mais tardiamente. A Alemanha também, porque a Alemanha eram estados associados, ela soube se constituir também na segunda metade do século XIX, mas, de qualquer maneira, entrou nesse movimento, e que, durante o século XIX inteiro, o que produziu? Produziu a construção dos grandes impérios coloniais europeus na África e na Ásia. Estou falando, do seu ponto de vista, da visão do hemisfério ocidental. Muito bem. E os Estados Unidos também se industrializaram, e, inclusive, enquanto os europeus conquistavam as suas colônias na África, através do seu poderio já bélico, a indústria associada também à fabricação de armas, enfim, os Estados Unidos foi para a costa pacífica, botou a estrada de ferro na segunda
metade do século XIX, botou a estrada de ferro no Pacífico, né? E tomou 2/3 do México, né? Anexou 2/3 do México, Novo México e Califórnia, tudo isso foi anexado pelos Estados Unidos, já uma grande potência industrial, né? Muito bem. E o Brasil, né? E aí abre um parênteses. O Brasil, nós somos o 5º maior país do mundo, temos a maior floresta equatorial do planeta no território, temos 2 aquíferos subterrâneos mais importantes do planeta, somos grande potência mineral. Carajás é uma das maiores províncias minerais do planeta, o Caré Norte da Amazônia ainda há pouco explorada. Somos um grande produtor de alimentos, não é mesmo? E temos uma costa extensíssima do Oiapoque ao Chuí, né? Tem um país desse tamanho, né? E que não tinha carvão, né? Aliás, o carvão foi a industrialização que terminou com a hegemonia geopolítica de Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, ali no final do século XVIII, já não existia mais nenhuma influência geopolítica mundial, né? Então, nós não tínhamos carvão. Então, passamos o século XIX inteiro e, por não termos carvão, não tínhamos energia, né? E passamos o século XIX inteiro, até isso entrou também no século XX, né? Começou a modificar no setor. Qual era a nossa energia? Era carro de boi, lenha, roda d'água, e a principal energia que construiu esse Brasil, o braço escravo. Foi o braço escravo que construiu esse Brasil. A grande energia brasileira foi o braço escravo que sustentava a nossa produção principal, que era a produção agrícola, né? Muito bem, também isso influenciou no desenvolvimento científico e tecnológico. Nós não tínhamos escolas de engenharia, tinha algumas escolas de pontes e tudo mais, ligadas ao Exército. A primeira escola de engenharia foi a Escola de Minas, que era uma escola extrativa, de extração mineral, não agregava valor ao produto, né? Muito bem. E entramos no século XX, já depois dos Estados Unidos terem descoberto o petróleo no final do século XIX, e partir para a sua conquista de sua hegemonia geopolítica mundial durante o século XX inteiro, com base no petróleo, né? E nós não tínhamos petróleo, não tínhamos. Começamos com a eletricidade, porque temos um potencial hidrelétrico muito grande, mas absolutamente insuficiente e todo estrangeiro. Então, na verdade, fizemos uma independência lá, que foi um acordo familiar, em 1822. Na verdade, nós nos tornamos independentes de uma colônia, porque Portugal era uma colônia inglesa. Então, nós éramos colônia de uma colônia, né? Então, nós nos tornamos independentes de Portugal, mas ficamos nos transformando em colônia. Muito bem. Aí veio até 1930 essa coisa de industrialização muito baixa e todo estrangeiro, né? Arados, as coisas mais elementares, fundidas, de ferro fundido, eram todos importados, né? Muito bem. Entra o Getúlio e vem com a nova... Essa que foi a grande novidade do Getúlio, veio com, olha, energia, a água e petróleo são as bases do desenvolvimento nacional e, por conseguinte, do desenvolvimento científico, tecnológico brasileiro e, por final, da soberania nacional, né? Então, veio Getúlio, criou o Conselho de Águas, criou o Conselho Nacional do Petróleo, e fizemos a nossa primeira descoberta de petróleo no campo de Candeias, na Bahia, em 1941. Muito bem. E o Brasil veio, Getúlio foi deposto em 45, fez uma ditadura, em 45 ele foi deposto, veio a Constituição de 46. Getúlio já iniciou com a refinaria de Mataripe, os projetos são da fase getulista. Muito bem. Mas não tínhamos petróleo suficiente para um país desse tamanho, riquíssimo, se desenvolver. E, afinal, conquistar sua soberania, porque éramos dependentes de energia e, por isso, industrialmente submissos, né? Muito bem. Houve uma fase de industrialização provocada pela hidroeletricidade, né? Mas insuficiente, porque a eletricidade, inclusive, é sujeita aí a chuvas e trovoadas, literalmente. Havia apagões, aquela coisa toda. Muito bem. E nós sem petróleo. Até que o Getúlio, atendendo a um anseio popular, porque o pessoal foi às ruas, o povo brasileiro foi com uma coisa, o movimento do petróleo é nosso, o Getúlio, o Congresso aprova a fundação da Petrobras em 1953, que passou a operar mesmo em 54, passou um ano se organizando. Isso, eu peço desculpa por estar me alongando muito, mas
prolegômeno no que nós vamos conversar, que eu acho que é fundamental, né? Muito bem. Então, viemos, mas sem a Petrobras como um monopólio estatal e uma empresa que já, desde o seu início, já procurou constituir um grupo técnico e de engenheiros e geólogos competentes para atacar o grande problema que nós tínhamos, né? Exploramos em terra durante muitos anos, né? Fomos para o mar em 1968, né? 68, perfuramos o primeiro poço no mar, no Espírito Santo. Eu fui geólogo, eu acompanhei o poço, né? lá no Espírito Santo, né? Então, com outros companheiros, claro, né? Então, e no segundo poço, veja só, nós descobrimos petróleo no mar. Foi Guaricema, em novembro de 1968, nas costas de Sergipe, né? Então, aquilo deu ao Brasil, quer dizer, abre ao Brasil uma perspectiva espetacular, porque as bacias sedimentares submarinas, né, eram muito grandes, muito extensas, então isso abria uma perspectiva extraordinária para o Brasil, afinal, resolver esse seu calcanhar de Aquiles, com um país gigantesco, riquíssimo, como o nosso, não tinha energia, né, suficiente para sustentar um projeto de Brasil soberano de longo prazo. Muito bem. E viemos e descobrimos a bacia de Campos em Águas Rasas. Aí, muito importante. Então, esse é um passo e um patamar importantíssimo. Descobrimos grandes reservas de petróleo na bacia de Campos como um monopólio estatal do petróleo. Não foi necessário competição e essa baboseira que muita gente fala, não, mas tem que competir para vencer. Não foi nada disso. Outra coisa interessantíssima, 10 anos depois, em 1963, 10 anos depois da fundação da Petrobras, um diretor da Petrobras, Leopoldo Américo de Miguel de Mello, consegue que a empresa dê um salto espetacular, cria um centro de pesquisa, né? Cria um centro de pesquisa e um visionarismo extraordinário também, liga esse centro de pesquisa à Universidade Brasileira. Quer dizer, o Dr. Leopoldo foi realmente um homem que previu o futuro já com uma noção concreta do que significava desenvolvimento tecnológico, que é a indústria junto da universidade, né? Então, nós criamos o SEMPES, né? E, muito bem, e viemos... Quando descobrimos petróleo em Águas Rasas, a tecnologia de Águas Rasas era conhecida no mundo inteiro. Não havia problema. O que é tão Águas Rasas? Só para... Vocês desculpem eu estar me alongando muito, mas são coisas interessantes, que eu acho interessante. O que são águas rasas, né? Águas rasas são aquelas águas em que você utiliza toda a tecnologia terrestre instalada no fundo do mar. Ah, isso é ótimo. Por que não utiliza em águas profundas também isso? Não, é o seguinte, porque uma das condições primárias e essenciais da indústria petrolífera é a segurança operacional. Todo mundo sabe que petróleo é altamente poluente, essa coisa toda, então tem que haver segurança operacional. Segurança operacional depende da confiabilidade dos sistemas produtivos que você instala no fundo do mar, no caso, perfuração marítima. Então, essa confiabilidade tinha que ser extrema, mas isso aí não era um ponto muito importante, porque até 300 metros de lâmina d'água de profundidade, você utiliza o mergulhador. Quer dizer, deu bronca, você desce o mergulhador lá, o cara conserta e acabou. Era uma beleza. Só que tem o seguinte, nós começamos a descobrir petróleo em 1.000 metros de lâmina d'água. Não tinha tecnologia com a confiabilidade de engenharia e operacional suficiente para que a gente pudesse produzir petróleo em nenhum lugar do mundo. E aí eu estava no centro de pesquisa, né? E nós, então, eu era adjunto ainda, depois fui superintendente geral. Teve um homem lá, visionário, brilhante, chamado José Paulo Silveira. Então, a gente cria um projeto de desenvolvimento tecnológico para produzir petróleo em águas profundas. Chamava-se Procap. E meus amigos, o SEMPES, nós já tínhamos construído uma tal competência científica e tecnológica, né, que, junto com a COP, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, junto com a COP, né,
nós formamos e com outras universidades também, mas principalmente com a COP, nós formamos um grupo de trabalho que em um ano resolveu essa parada, Érica. Em um ano nós tínhamos dominado, né, a tecnologia de projeto, né, não só a da engenharia básica, mas a tecnologia do projeto todo, com equipamentos, tudo mais, com a dimensão de segurança totalmente confiável. Eu não vou dizer 100% confiável, mas com a confiabilidade muito grande, está entendendo? E aí ganhamos em 1992, eu recebi lá nos Estados Unidos, ganhamos o Nobel da Engenharia de Petróleo no mundo, na Offshore Technology Conference, como empresa monopolista, sem a participação como operadora de qualquer empresa estrangeira, mas com a empresa monopolista integrada à sociedade brasileira e com a universidade brasileira. Tá bom? Muito bem. E aí a Petrobras aí alarga e expande muito a sua produção de petróleo, porque as águas profundas da bacia de Campos eram tão prospectivas como a parte de águas rasas. E o Brasil imediatamente deu um salto na sua produção de petróleo. Passamos de 1 milhão de barris, essa coisa toda, né? Muito bem. E aí, mas nisso, as condições políticas brasileiras se modificam, né? Acaba a ditadura em 64 e passamos aqueles governos pós-ditadura, imediatamente após a ditadura, que veio Itamar, o Collor, aquela coisa toda, e entra o Fernando Henrique Cardoso. Então, o Fernando Henrique Cardoso disse: nós já numa etapa, numa fase de crescimento de produção, com a Petrobras monopolista. Mas o Fernando Henrique Cardoso, aí é interessante começar que vai entrar nos que nós estamos conversando, que nós todos esse início de conversa citou. E aí, em 1989, existe uma reunião nos Estados Unidos chamada Consenso de Washington, uma reunião do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, gente ligada ao grande capital, né, financeiro internacional. E nesse Consenso de Washington, o Muro de Berlim derruba o Muro de Berlim em setembro de 89, em novembro de 89, eles se reúnem em Washington com a perspectiva dos Estados Unidos se tornarem a potência hegemônica unipolar no mundo, né? Tudo vem com a nossa soberania. Os Estados Unidos não, agora o mundo é meu. Então eu vou dizer como é que esses países que estão aí, periféricos, têm que se comportar. E eles aprovaram, veja só, parece os 10 mandamentos lá do Moisés, né? 10 regras. Muito bem, vamos lá. 1989, disciplina fiscal, redução dos gastos públicos, reforma tributária, juros de mercado internacional, câmbio de mercado, né? Abertura comercial, investimento estrangeiro direto com eliminação das restrições, privatização das empresas estatais, desregulamentação e afrouxamento das leis econômicas e trabalhistas e de respeito ao direito da propriedade intelectual, patente. Então, esse foi o receituário de 1989. O Fernando Henrique, as privatizações no Brasil começam já anteriormente, né? Com o Collor, depois entra o Itamar, que privatiza a Siderúrgica Nacional, e entra o Fernando Henrique. O Fernando Henrique, então, privatiza 100 empresas estatais e partiu para a Petrobras. Por quê? Aí é que está. Aí já é a primeira sinalização que a Petrobras era a joia da coroa para esses caras se apoderarem e começarem efetivamente a saquear o Brasil, as nossas riquezas estratégicas naturais, porque eles sabiam que com a Petrobras, com a competência dessa inter-relação de Petrobras com a Universidade Brasileira,
com as escolas de engenharia, com as empresas privadas brasileiras, é importante dizer também, nós estamos formando uma base industrial autônoma e soberana que, junto com o restante das riquezas desses países imensos que nós temos, ia efetivamente criar problemas nos países, para os países hegemônicos, internacionais, mundiais, que na verdade eram, e como são até hoje, os Estados Unidos. Muito bem, na parte ocidental, né? Muito bem. Então, o Fernando Henrique parte para a privatização da Petrobras. Teve um problema lá no Senado, não conseguiu a lei, mas ele, na verdade, ele entra já privatizando a Petrobras. Como? Primeiro, abre o capital da Petrobras na Bolsa de Nova York. Quebra o monopólio estatal. Abre a Petrobras na Bolsa de Nova York. A Petrobras começa a ser regida, né? A sua gestão regida também por legislação estrangeira. Isso já dificultou muito a gestão da empresa como empresa estatal brasileira e compromissada com o Brasil, né? Então, e chega aquele absurdo de querer trocar o nome da Petrobras para Petrobras, né? Uma coisa assim absolutamente absurda. Não consegue, mas de qualquer maneira já instala na Petrobras uma estrutura e um modelo de gestão privatista. Tá entendendo? E a primeira coisa que ele faz com a quebra do monopólio estatal, ele diz o seguinte: não, Petrobras, faz o seguinte, fica na Bacia de Campos, que produz 80% do petróleo brasileiro, tá entendendo? Lucra com a Bacia de Campos, essa coisa toda, e vamos abrir o restante do país para as empresas estrangeiras, porque elas vêm aqui para investir, tá entendendo? Elas é que vão correr o risco, tá entendendo? E ele fez com essa coisa, não. E ficamos só com a Bacia de Campos. E, inclusive, a Bacia de Campos é tão rica em petróleo que, em 2006, já no governo Lula, nós atingimos a autossuficiência de petróleo com o petróleo da Bacia de Campos, em 2006. Só que tem o seguinte, meus amigos, o petróleo da Bacia de Campos é um petróleo pesado e os campos perdem muito a produção. Todo campo de petróleo perde a produção ao longo do tempo, mas é muito mais veloz em campos de óleo pesado do que em óleos leves. E a gente conseguiu a suficiência de petróleo em 2006, mas o Brasil, já no governo Lula, o Brasil estava já explodindo em crescimento. Em pouco tempo, nós perdemos a autossuficiência. Não é mesmo? Mas aí é que entra também uma pergunta de uma pessoa, uma moça aí que já falou antes, né? É o seguinte, aí entra o governo Lula e dá um recado para a Petrobras. Claro, né? E absolutamente inteligível. Petrobras, reassuma o seu papel de protagonista no setor petrolífero de óleo e gás brasileiro. Isso foi uma decisão política? Foi. Aliás, petróleo é decisão política, né? Não se destrói países, o Iraque não foi... Aliás, o Iraque foi destruído por causa da Petrobras, hein? Depois eu conto essa história. Então, petróleo é tudo político. Os países são destruídos, invadidos, né? Enfim, desaparecem praticamente como nações soberanas por causa do petróleo, por causa da energia, fundamentalmente petróleo. Muito bem. Então, o Brasil explode em termos de necessidade de petróleo, e o Lula diz: Petrobras, reassuma o protagonismo. E isso não foi foi uma decisão política com base numa realidade técnico-científica, porque quem entende de petróleo no Brasil é a Petrobras. Quem entende de exploração, de produção e de refino e transporte, né? E de distribuição de petróleo no Brasil é a Petrobras. Então, nós nos livramos daquela imposição que tínhamos durante o governo Fernando Henrique Cardoso de nos concentrarmos na Bacia de Campos só. Está entendendo? Entre o Lula, nós recompramos, readquirimos o controle da BR Distribuidora, que é fundamental, porque a BR Distribuidora é que regula o preço doméstico, meu amigo. Entendeu? Não são as empresas privadas. É a BR Distribuidora, que está em todo o Brasil, do Oiapoque de Chuí, de Benjamin Constant ao Cabo Branco, né? Enfim, aí, o que é que fizemos nós? Nossas sondas estavam concentradas na Bacia de Campos. O que é que fizemos nós? Eu estava na diretoria, porque eu digo nós, porque é a nossa equipe. Na Petrobras, a gente não trabalha sozinho, só trabalha em equipe.
Descobrir um campo de petróleo são 100 pessoas. Não estou exagerando, não 100 pessoas juntando sempre, né? E não é. A evolução do conhecimento geocientífico, né, é fundamental. O que a gente faz hoje tem origem lá há 50 anos atrás, quando começamos a formar os nossos geólogos. Aliás, a profissão de geologia foi introduzida no Brasil por causa da Petrobras, né? Então, é o seguinte, aí, o que fizemos? Tiramos as sondas da Bacia de Campos. Fomos para a Bacia de Santos, para a Bacia do Espírito Santo e para o Nordeste, não é mesmo? E tem uma curiosidade que os que não são geólogos estranham, né? A Bacia de Campos, né, vem de Vitória até Cabo Frio, não é mesmo? Chama-se Bacia de Campos, no mar. A Bacia de Santos começa em Cabo Frio, né? Começa em território carioca. O pessoal do Rio de Janeiro, não, como é que é? Porque o pessoal está em frente à Copacabana, Barra da Tijuca aqui, né? Como é que é em frente à Barra da Tijuca, é a Bacia de Santos? Pô? Isso tinha que ser a Bacia do Rio de Janeiro, né? Mas a Bacia de Santos começa em Cabo Frio, vai até Santa Catarina. Muito bem. E nós tiramos as sondas e começamos a descobrir no Espírito Santo, começamos a descobrir, fizemos uma grande descoberta em águas ultraprofundas do Sergipe e viemos para a Bacia de Santos. Descobrimos logo Mexilhão, o maior campo de gás brasileiro, né? Que a Miriam Leitão chamou de Mexilim, né? Porque a gente furou o primeiro poço e no segundo poço não deu muito bom. Então, isso faz parte da indústria petrolífera, da exploração. No terceiro poço, a gente já bombou. E o campo hoje é o maior campo de gás do Brasil. Muito bem. E aí, isso valorizou a Bacia de Santos. Então, com o conhecimento que tínhamos antes, com todo o investimento em ciência e tecnologia, está entendendo? Nós sabíamos que o petróleo, na geologia da Bacia de Campos, de Santos e também na Bacia de Campos, tem uma camada de sal muito espessa. E o sal é impermeável, não deixa passar nada através dele, né? E o petróleo, nós descobrimos lá atrás, no SEMPS e com o pessoal da exploração também, que o nosso petróleo é gerado embaixo do sal, em rochas que estão abaixo do sal, né? Então, a Bacia de Campos, o sal se movimentou e abriu buracos, o petróleo veio para cima e se transformou, nessa migração, se transforma em petróleo pesado. Na Bacia de Santos, não. O sal tem 2.000 metros de espessura, 2.000 metros de espessura, 2 quilômetros de espessura. E o petróleo não pôde vir para cima. Está entendendo? Porque ele vem sempre para zonas de menor pressão. Muito bem. E aí, enfrentamos isso. O problema era perfurar 2.000 metros de sal. Então, no primeiro poço, meus amigos, nós investimos mais de 200 milhões de dólares num poço de petróleo. Nenhuma empresa privada do mundo faz um negócio desse. Tem que ser uma empresa estatal e comprometida com os seus objetivos estratégicos do seu país. E foi a Petrobras que fez isso. Nós investimos, criamos um grupo de trabalho de engenheiros da melhor qualidade, e o primeiro poço custou tanto. Por que custou tanto? Porque foi um projeto de pesquisa. A gente perfurava um pouco, tínhamos problemas, entrava o pessoal, resolvia o problema, perfurávamos mais, até que nós, quando perfuramos 1.000, 1.500 metros de sal, todo aquele conhecimento tinha sido transformado em projetos de construção de poços e acabamos por perfurar o poço até os 2.000 metros de sal. O primeiro poço, inclusive, porque não deu muito certo, porque tinha muito CO2, gás carbônico, no gás envolvido. Passamos para o segundo poço e fizemos a descoberta de Lula, um campo super gigante. Sal, Estila, desculpa te interromper, o sal é um tipo de rocha que... É o sal de cozinha. Esse sal de cozinha se depositou há 130 milhões de anos. E se você abrir espaço para eu começar a conversar desde 130 milhões de anos, a gente vai passar umas 5 horas aqui, eu não vou acabar essa história. Mas há 130 milhões de anos, mais ou menos, enfim, se depositou uma grande camada de sal. Quando a América do Sul era junto da África. Os dois continentes eram juntos. E formou uma grande fenda
o mar entrou e depositou-se 2.000 metros de sal. Está entendendo? Então, essa rocha de sal está lá. E antes dele, se depositou, porque isso era uma grande incógnita, que rocha nós sabemos que embaixo do sal tem sal, tem o petróleo, e muito. Agora, que rocha nós vamos encontrar? Foi aí a grande descoberta, que encontramos uma rocha muito porosa, muito permeável, né, de uma produtividade gigantesca. Os poços de pressão são uma produtividade muito elevada. Muito bem, vou acabar essa história, né? Aí, com a descoberta do pré-sal, o Brasil, então, torna-se... Não, agora eu tenho minha base energética para todo o século XXI. Né? Então, o grande poder estrangeiro, do grande capital estrangeiro, os Estados Unidos da América, representado pelo governo dos Estados Unidos da América, opa, vamos fazer o seguinte, reativa a quarta frota. 3 meses depois de a gente descobrir o pré-sal, a quarta frota do Atlântico Sul tinha sido desativada em 1950, 5 anos depois da Primeira Guerra, do final da Primeira Guerra. Eles reativam a quarta frota. Quer dizer, olha, meus amigos aí, né, que o Kissinger dizia em relação ao Brasil, não podemos ter um Japão lá no hemisfério sul, né? Então, o cara dizia, olha, meus amigos, estamos aqui, hein? Então, esse gigantesco país, riquíssimo país, descobre a maior província petrolífera dos últimos 50 anos. Né? Os caras dizendo, olha, nós precisamos tomar cuidado com isso. Num governo independente, com uma política independente, um governo que ditava a soberania nacional, fizemos os BRICS, a iniciativa de fundar os BRICS com o ministro Celso Amorim. Né? Imagina um grupo de países, Brasil, Rússia, China e Índia, e África do Sul. Né? Então, e descobrimos o pré-sal. Né? Muito bem, aí começou. A Petrobras foi espionada pela CIA. Roubaram o computador de bordo da sonda que descobriu o pré-sal no cais do Porto do Rio de Janeiro. Está entendendo? Espionaram a Petrobras, o Snowden publicou isso tudo, espionaram a Petrobras, espionaram a presidência da República, está entendendo? Por causa da descoberta do pré-sal. Mas não bastava. E aí nós estamos afunilando no que nós temos que realmente discutir e ver como é que nós vamos lidar com isso. E do outro lado da mesa, o pessoal disse, olha, esse gigante vai despertar, meu amigo. Esse gigante vai, ainda mais com o BRICS, né? Fundamos o Banco dos BRICS, né? Que a gente nós entramos já com contundente no coração do problema todo, que é o coração do capital. Né? Fundamos os BRICS, então o pessoal deve ter dito, olha, vamos acabar com essa brincadeira, vamos acabar com esse problema, temos que destruir isso tudo para que a gente não corra esse risco. Né? Primeiro, uma coisa importante, ao lado da descoberta do pré-sal, veio o marco regulatório do pré-sal, não é mesmo? Aprovamos o marco regulatório no Congresso, não é? E colocando a Petrobras como operadora única. Isso é fundamental. Porque é o operador, o cara que faz, a empresa que trabalha ali, que dita projeto de engenharia, equipamentos, projetos todos de escoamento de petróleo, essa coisa toda. Quer dizer, tem um conteúdo científico e tecnológico e de indústria mesmo de equipamentos muito pesado. E, junto disso, a Petrobras vai ser operadora única e tem o conteúdo nacional. 65, no mínimo, tem que ser produzido no Brasil. Então, nós tínhamos uma grande riqueza fundamental para o desenvolvimento industrial brasileiro, né? E uma legislação que nos protegia e nos obrigava a desenvolver a indústria brasileira. E o petróleo tem um campo, um espectro de demanda industrial enorme, desde novos materiais, equipamentos, tudo. Né? Muito bem. E aí, a Petrobras, como operadora única, ia ser o instrumento do governo brasileiro para efetivamente
termos um projeto soberano de desenvolvimento nacional, com desenvolvimento de ciência e tecnologia e da engenharia nacional, com empresas privadas nacionais, está entendendo? E isso foi considerado intolerável por quem manda no mundo, né? Então, o que é que já aconteceu? O que é que aconteceu? Já tiraram a Petrobras como operadora única, né? E logo em seguida, com as eleições de 2016, né? Como não sei, 2016 foi o golpe, 2015, né? Foi aquele rolo todo do Aécio Neves. Não, imagina, Aécio Neves, meu Deus do céu, não reconheceu o resultado da eleição e veio aí, houve o episódio de desvios lá da Petrobras, criaram a Lava Jato, e com esse início, o Departamento de Justiça norte-americano projetou e executou a destruição da Petrobras e da soberania nacional, né? Porque, então, aquele processo de punição dos desvios que ocorreram na Petrobras transformou-se num processo político, né? Que tinha como objetivo principal, porque as eleições de 18 estavam aí, estavam no horizonte. Qual era o objetivo principal? Eram dois. Primeiro, tirar o Lula da eleição de 18, né? Fazer tudo fora da lei, rasgando a Constituição, tudo, né? Da eleição de 18. E segundo, e aí tem a economista Juliane Furno, com uma tese na Unicamp em 2020, muito interessante, de doutorado, e chegou à seguinte conclusão, dizendo o seguinte: um dos principais objetivos da Lava Jato foi destruir as empresas de engenharia brasileiras, onde estavam as empresas de engenharia brasileiras, que eram as sócias, vamos dizer assim, né? As companheiras da empresa estatal, que estava construindo um baita de uma infraestrutura industrial brasileira, com tecnologia brasileira, com a engenharia brasileira, e entrando no exterior. As nossas empresas, grandes empresas de engenharia, começaram a ganhar concorrência no exterior. Então, esse movimento, repito, programado e planejado pelo Departamento de Estado, com representantes aqui no Brasil, que foram comprados. Esse juiz aí que é chamado de juiz ladrão recebeu 3,5 milhões por uma consultoria que ele deu, essa coisa toda. Então, se assenhorearam do governo brasileiro, entendendo? E instalaram esse governo que está aí, que é um governo de ocupação estrangeira. Esse governo não é um governo que defende o Brasil. Esse governo é um governo de ocupação estrangeira, ilegítimo e um governo de ocupação estrangeira. Muito bem. E aí vão em cima da Petrobras, né? Então, vamos privatizar. A privatização começou já no governo Temer e com o Pedro Parente. Começou lá atrás, né? Começou lá com o Fernando Henrique, mas foi interrompido com a vitória do Lula em 2002. E vieram de contrator, de alta velocidade. E em 5 anos, esses caras transformaram o Brasil numa colônia, começando pela Petrobras, vendendo tudo da Petrobras, né? Transformaram a Petrobras numa empresa, na verdade, um fundo de investimento que é dominado pelo BlackRock, que é um dos principais fundos de capital financeiro transnacional, não é nem americano, né? É baseado nesses paraísos fiscais aí, que tem dinheiro de tráfico de droga, de contrabando, de tudo mais. E nós somos uma colônia. A Petrobras transformou-se numa empresa desse grupo, dessas instituições, né? E aí, vende tudo, porque o que é que eles querem? Eles querem o seguinte: é um fundo de investimento, que é o maior lucro, com o menor risco possível e no menor tempo possível. E o que é que acontece? O que é isso no Brasil? São campos do pré-sal, os melhores campos do pré-sal, está entendendo? E as refinarias do Sul-Sudeste. Então, vende o restante todo. Vende campo terrestre. E aí, só para terminar, Érica, é o seguinte: tem dois pontos, tem mais um outro pontinho. Só para terminar, é o seguinte: a Petrobras, como eu disse, a Petrobras, e eu era diretor de exploração e produção, e fui geólogo da Petrobras, fui geólogo de campo da Petrobras, trabalhei na Bahia, né? Logo depois que me formei, acompanhando postos terrestres. A Petrobras, no interior do Brasil, onde ela opera, ela representa o Estado brasileiro. Ela tem uma integração com a sociedade e com o nosso
povo do interior brasileiro, principalmente do Nordeste, um povo pobre, que são proprietários da empresa. Aquelas pessoas são proprietárias da empresa, como eu sou, como qualquer cidadão brasileiro é. Então, a Petrobras tinha uma interação com essas populações absolutamente muito construtiva, respeitosa, está entendendo? E nós tínhamos as relações com as prefeituras, com as associações comerciais, com as universidades locais, fazendo convênios de desenvolvimento e criando pequenas empresas, dando oportunidade a pequenas. Quer dizer, era o Estado brasileiro retribuindo e devolvendo ao verdadeiro proprietário da Petrobras os seus direitos, né, como cidadão, e com base na produção de uma riqueza do subsolo brasileiro que pertence a todo o povo brasileiro. Muito bem. Isso tudo está sendo destruído. Está sendo destruído e as eleições de 2018 não elegeram só essa figura que está aí na presidência da República, mas elegeram também, através de uma campanha de milhões de robôs eletrônicos, de ataque à capacidade cognitiva e reflexiva do cidadão brasileiro, né? Criminalizando uma pessoa que era inocente, que tinha sido presa, estava presa, mas era inocente, como está tudo comprovado, e amando tudo isso, amando de um governo estrangeiro, está entendendo? E aí elegemos também um congresso, que é esse congresso que está aí. Uma coisa que, então, aqui no Rio de Janeiro, é um absurdo que os nossos representantes lá, está entendendo? Enfim, então, esse é o nosso quadro. E também vão para a Eletrobras, agora também para você vender uma refinaria com uma tarifa, você tem, e quem comprou foi um fundo de investimento também, e os fundos de investimento tem até um livro do professor Roberto Moraes, muito interessante, que mostra isso, a influência está aqui, ó, a influência dos fundos financeiros na conquista do poder no Brasil, entendendo? Para vender uma refinaria com uma tarifa, você não pode dizer para ele, olha, pode vir aqui, porque os nossos preços internos são preços internacionais. Mais do que isso, é o preço do petróleo internacional com o custo de importação, custo de transporte e internação através do nosso portos. Então, você pode vir tranquilo, tá? Que você não vai perder dinheiro aqui, toda a sua economia vai ser globalizada, né? No câmbio mundial, como dizia o consenso de Washington. Então, era o PPI, o chamado PPI, que é preço de paridade de importação, né? Que é o preço do petróleo, mais os custos de importação e internamento, né? É uma coisa fundamental, porque senão eles não vendem. Senão os grupos estrangeiros vão investir em outros países. Tá? Então, essa é uma política de desnacionalização e de perda de soberania nacional. E eu aí tive um encontro com o Lula e o pessoal disse, não, você devia ter falado na pessoa. Não, é o seguinte, é a soberania nacional mesmo, meus amigos. Nós perdemos a soberania nacional. Essa próxima eleição, e aí, Érica, você como candidata, é uma coisa muito importante, porque a gente vai eleger o Lula, né? Temos que nos esforçar para elegermos o Lula, temos que nos esforçar para que o Lula tome posse, não é mesmo? Tudo isso está aí, né? Não é 100% certo, né? Mas, mais do que isso, temos que eleger um Congresso que dê suporte a isso. Agora, será muito difícil elegermos um Congresso com a maioria necessária para nós fazermos isso tudo. Tá? É preciso que, nos estados, tenhamos assembleias legislativas também compromissadas com essa refundação do Brasil, entendendo? Reorganização total do Brasil, com a revogação de tudo que está aí, para nós efetivamente retomarmos a nossa soberania. E aí estão os deputados estaduais, nas suas bases eleitorais, que farão uma coisa muito importante, que terão a comunicação com o povo, porque será necessário que o povo tenha consciência disso e se manifeste. Tá? E, quase terminando, o que eu vou dizer é o seguinte, porque é no povo, e aí o senador Requião, hoje petista, né,
senador Requião sempre tem lembrado isso, nós temos que, se dificilmente o Congresso será com a grande maioria que nos permita jogar isso tudo no lixo e recomeçar a construir o Brasil, a gente precisa da participação popular. Então, tem aqui, eu não sou advogado, mas sou cidadão, que a Constituição brasileira é para os cidadãos, não só para os advogados, que diz o seguinte, parágrafo único do artigo 1º. Todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos. Muito bem. Ou diretamente. O povo pode, está na Constituição, o povo pode exercer o seu direito diretamente, nos termos dessa Constituição. E aí esse é o artigo 1º. E aí vamos aí ao artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto, nos termos da lei mediante soberania popular, plebiscito, referendo, 2, e 3, iniciativa popular. O plebiscito e o referendo têm que ser aprovados pelo Congresso. A iniciativa popular, não. É o povo na rua exigindo o seu direito de exercer o poder diretamente. Muito bem. Então, os deputados estaduais terão importância fundamental nisso, para que a gente consiga levar a mensagem da soberania nacional, da melhoria, porque nós somos dos últimos países em distribuição de renda. O Brasil é um país riquíssimo, só a Petrobras está botando mais de 10 bilhões de dólares por ano no estrangeiro, porque grande parte dos acionistas estão na Bolsa de Nova York, está entendendo? Então, nós temos que rever isso tudo. Então, é o nosso desafio. Agora, para terminar, vocês me desculpem, eu estou já muito longo, é o seguinte, o que é que acontece no mundo hoje? E aí vem a guerra Rússia e Ucrânia. E tem uma entrevista do professor Márcio Postman, da Unicamp, petista também, uma pessoa de primeiríssima qualidade acadêmica. Tem uma entrevista dele para a revista Fórum, que eu recomendo que quem puder assista. É o seguinte, ele diz o seguinte, iniciamos uma fase de desglobalização. Aí ele faz uma análise histórica muito interessante. O mundo passa por fase de globalização e desglobalização. Nós estamos iniciando uma fase de desglobalização porque estamos desdolarizando, aí entra o conceito de óleo, o conceito de óleo, desdolarizando a economia mundial. As pressões financeiras que se puseram contra a Rússia estão fazendo que o dólar perca espaço, e o dólar é a base da globalização, né? Então, nós estamos entrando num período de desglobalização, segundo o professor Márcio Postman, que eu concordo plenamente, foi uma aula para mim, né? E ele disse, nessa fase de desglobalização, o mundo será um mundo multipolar. E nesse mundo multipolar, será composto de vários países, de vários polos de países, de conjunto de países. E nessa nova configuração do cenário político-econômico mundial, os grandes países, com grandes mercados internos, terão um papel fundamental e privilegiado. E um grande país com grandes riquezas naturais e grande mercado interno para nós aumentarmos muito o consumo e a nossa economia, um dos grandes é o Brasil. Então, nós temos que refundar esse Brasil, acabar com tudo isso que está aí e preparar o Brasil para essa nova fase de desglobalização e que o Brasil já se posiciona como um país privilegiado. E com a nossa política externa, que foi iniciada com o governo Lula, de solidariedade e integração com os países da América Latina, os vizinhos dos países da América Latina, numa visão regional, né, político-econômica, nós temos um grande papel a desempenhar nessa nova fase mundial que vem por aí. Então, era isso que eu termino aqui, e peço desculpas por ter falado muito, e agora eu acho que começa a melhor fase desse encontro, que é a conversa entre nós. Imagina, desculpa falar muito, muita gente aqui, a gente está com mais de 100 pessoas na sala, e elogiando muito, né? Falando que aula,
porque a gente está diante de tantas informações, né? E quando a gente pega alguma pessoa falando na televisão, às vezes, ou os vídeos que são compartilhados são de tantas imbecilidades, então a gente ter uma hora, né, fazendo uma imersão num discurso profundo, como você está fazendo, de fato, acho que muito enriquecedor. Obrigada. Por isso, mais uma vez. Esse encontro ele não está aberto, ele não está sendo passado ao vivo, a gente está gravando, e ele está sendo fechado por um motivo, né? A gente a gente teve esse momento de live, de colocar coisas ao vivo, e a gente recebe muita gente comentando, muito hater, e eu acho que isso polui muito, né? O ambiente fica tóxico. Então, só a gente aqui, só a gente comentando, aprendendo e tudo mais. As perguntas são feitas pelo chat e escritas, tá? Eu vou ler, são muitas perguntas, Estrela, que eu tô aqui. São muitas perguntas que a gente tem, e eu vou selecionar algumas, até por uma questão de tempo, né? Que a gente falou que 1h30 por aí desse debate para a gente fechar. Então, eu vou ler aqui algumas, né? Começando pela pergunta do Ricardo, né? Professor Estrela, o governo Bolsonaro, Bozo, acena agora com um leilão de áreas de prospecção e produção, tanto em terra quanto em plataformas marítimas. Muitos desses locais estão em terras indígenas ou em parques marinhos, e isso vai para a iniciativa privada. Gostaria que o senhor comentasse. Não podemos abrir mão da produção de petróleo do refino, mas colocar isso nas mãos dos estrangeiros. Então, eu acho que é melhor eu ler, de repente, umas 3, não é? Para você? Ou... Isso. Pode ser? Então, essa primeira foi do Ricardo. E aí, Jorge, agora, que privilégio receber todo esse conhecimento. Parabéns, Estrela. Eu gostaria de saber o custo da produção do barril do pré-sal. Algo bem específico. Agora, Cristiane, Estrela, trabalho há 18 anos na indústria naval, no estaleiro Brasfels. No governo Lula, fizemos diversos navios e plataformas, com 65% de conteúdo local. De 2014 para cá, não tivemos mais a construção de grandes plataformas, onde todas estavam sendo feitas na China. Gostaria de saber se, com a volta do incentivo do governo federal à indústria naval, se teremos muitas demandas de construção novamente aqui nos estaleiros brasileiros. Essa foi a pergunta da Cristiane. E foi, inclusive, uma coisa, gostaria de fazer um breve comentário, né? Isso foi, eu acho que foi uma genialidade, né, no governo PT. Me corrija se eu estiver falando besteira, Estrela, porque eu visitei alguns estaleiros, sabe? E as plataformas eram feitas na China, né? E eram mais baratas as plataformas construídas na China do que as plataformas construídas aqui. Quando entra o PT, né, o Lula começa a questionar, mas se a gente construir aqui, né, quantos empregos a gente vai gerar? Né? E como que isso vai movimentar, né, o comércio local? Então, ainda que fique mais caro no final da plataforma, a comunidade, a sociedade ganha muito se for feita aqui. Então, isso foi uma coisa do governo PT. E você pode comentar mais um pouco, né? E mais uma, para a gente, para encerrar essa primeira parte, se der tempo a gente faz a segunda, ok? Boa noite, aqui fala uma colega da Petrobras, a Dayana. Queria saber se, na sua opinião, poderemos alcançar uma melhor condição de preço do combustível sem investir em refinarias para aumentar o nosso potencial de produção. Me preocupa ver o debate unicamente em torno de paridade internacional, sem passar por isso e sem o reconhecimento de que diminuir a margem de lucro da empresa também não é interessante para o país e manutenção dos investimentos. Então, são essas perguntas iniciais, se der tempo, a gente faz a restante. Eu estou, assim, limitando aqui, colocando todo mundo para fazer o comentário no chat, né? Escrever, se der tempo a gente faz, ou aqui agora uma segunda parte, enfim, né? Para a gente aproveitar o melhor possível o tempo do Estrela aqui. Como você, meu amigo. Érica, então você vai me ajudar. Diz a primeira pergunta. Você quer que eu repita a primeira, é isso? A primeira.
A primeira foi a questão, o Ricardo, né, falando que é um leilão que o governo Bolsonaro acena agora para um leilão de áreas de prospecção e produção, tanto em terra quanto em plataformas. Pois é. Então, isso tudo obedece ao novo modelo empresarial que a Petrobras adotou a partir de 2018, a partir do golpe de 16, né? Então, esse modelo, que é um modelo não de empresa industrial, não de empresa do setor produtivo, é um modelo de um banco, né? Então, se você tem o que eles chamam de ativos, que é uma palavra horrível, né? Eles inclusive transformaram os trabalhadores em ativos. O trabalhador não é um ser humano, é um ativo, né? Muito bem. Se você tem ativos que dão menos lucro para você do que outros ativos que você opera, para que você vai ficar com esses ativos menos lucrativos? Entendeu? Porque você vai ficar com um campo terrestre. Um banco diz, não, eu quero pressão, eu quero o maior lucro no menor tempo possível e com o menor risco. Eu, para manter um campo terrestre, que vai me dar uma lucratividade muito pequena, eu ainda tenho que manter lá empregados diretos e indiretos. Isso vai me criar problemas com sindicatos, essa coisa. Por que é isso? Então, eu vendo e transformo aquilo em lucro. E ponho na mão dos meus acionistas, dos caras que são investidores financeiros, né? E isso vai, não tem limite. Vai tudo, meu amigo. Fora campos do pré-sal, está entendendo? Os melhores campos do pré-sal, e que nós somos, não somos, em que a Petrobras não opera 100%, mas também opera com outras empresas estrangeiras, que também têm os fundos de investimentos governando elas, está entendendo? Então, tudo vai embora, né? Porque se não, o fundo financeiro quer ficar com os campos de pressão e as refinarias do eixo de São Paulo, que estão com 40%, aí, cerca de 40% do consumo de combustível no Brasil. Isso é o melhor negócio do mundo. E aí entra na última pergunta. Por quê? Porque os poços de pressão, como eu tinha dito, né? As rochas que contêm o poço de pressão são extremamente produtivas. Um poço de petróleo, 20, 30 mil barris por dia, meu amigo. Isso é melhor que os poços da Arábia Saudita em terra. Está entendendo? Então, e é por isso o custo de produção, já fizeram as contas, o custo de produção, o custo direto, operacional, é de menos de $10 o barril. Você colocando o pagamento de empréstimos, claro que isso tudo entra, né? O overhead da companhia, vai a $30 o barril. Então, se eu tenho um petróleo a $30 o barril, que posso vender a ele no mercado interno, aos preços internacionais, no mercado interno, aos preços internacionais, com os preços de importação, de transporte e internação, que são $3, $4 o barril. Se eu posso vender eles a $100 o barril, por que eu vou me preocupar com campos pequenos? Eu vendo tudo e fico com isso e exporto o meu lucro. Nós exportamos riquezas, meus amigos. Nós estamos sendo saqueados. A legislação diz que tem que distribuir no mínimo 25%. Nós estamos distribuindo tudo, praticamente, né? Para os acionistas privados e no estrangeiro. O Brasil, nós temos a composição dos acionistas da Petrobras de 70 privados e 30 do governo. Então, só ficamos com 30%. O restante vai tudo para fora, meus amigos. E vai para o bolso de investidores privados aqui no Brasil. Então, esse é o problema. A gente tem que romper com isso. Está entendendo? A Petrobras tem que voltar a ser... porque aquele negócio... está produzindo lá no interior do Rio Grande do Norte. Está produzindo... nós estamos... Hoje o petróleo está mais de $100 o barril, mas na minha época estava 40, 50, 60 dólares. O cara dizia, não, tem um campo aqui que está produzindo $10 a mais do que o petróleo internacional. Então, está dando prejuízo negativo. Nós produzindo com o preço mais caro no Brasil, nós deixamos de exportar divisas, nós damos emprego no Brasil, nós interagimos com a sociedade brasileira no interior do país, nós contribuímos para a manutenção, inclusive, das condições locais de vida das pessoas. Isso é lucro. Isso é lucro. Isso tem que ser tirado do custo de produção.
Está entendendo? Agora, o pré-sal não. O pré-sal é ultra lucrativo. Então, o melhor negócio do mundo é isso. Agora, tem que vender tudo para não ter mais empregado, não ter mais nenhum tipo de outro compromisso. Está entendendo? E é isso. Essa é a receita que esses caras estão colocando para saquear as riquezas. Então, é o seguinte, agora, corre aí no ramo do petróleo, que com eles estão boicotando o petróleo russo, a demanda mundial vai precisar de mais 2, 3 milhões de barris por dia. E os Estados Unidos, né, esse foi o que ocorreu, já nos chamaram lá e disseram, olha, isso aí, o Brasil vai ter que exportar mais petróleo para liberar, para nos liberarmos do petróleo russo. Então, nós ainda vamos ser mais saqueados para combater uma guerra que nós não temos nada com isso, que é uma coisa absolutamente fora dos nossos interesses, não é mesmo? Então, essa é a realidade. Segunda pergunta. A segunda, acho que você já comentou, era a questão do preço do barril, que você já falou, e a outra foi a questão dos estaleiros, né, que há 18 anos... dos estaleiros, né? Pois é, só para terminar o preço do barril, então, a gente está comprando, o povo brasileiro está comprando os combustíveis, e isso, inclusive, com o gás de cozinha, claro, é uma coisa absolutamente repugnante, né? A preços internacionais, com um camarada que não mora num país que não produz uma gota de petróleo, está pagando, às vezes até menos. Entende? Então, é isso. Essa foi a desnacionalização do mercado interno brasileiro, que é básico para os fundos internacionais dominarem aqui. Agora, para responder essa pergunta que você me fez, é o seguinte, tudo isso nós temos que olhar num panorama mais geral. Está entendendo? Então, a empresa ela tem que funcionar como um sistema. Isso é uma coisa fundamental que conseguimos no nosso governo. O sistema é o seguinte, a lucratividade tem que ser do sistema. Não pode ser lucratividade do refino, do IP, da BR distribuidora, da fábrica de nitrogenado e fertilizante, tem que ser lucratividade do sistema. Então, nós temos que praticar no Brasil o menor preço possível, que sustente o sistema integrado Petrobras. Isso é muito fácil de fazer, porque, como disse o pré-sal, que já é grande parte da produção nacional com custos operacionais muito baratos, né? O menor preço para o sistema se permanecer reintegrado, é uma das primeiras coisas que nós temos que fazer, é reintegrar o sistema Petrobras. O nosso governo transformou a Petrobras numa empresa integrada de energia, né? Inclusive com geração termoelétrica, com nitrogenado, com fertilizantes e tudo mais. Para o preço final ao consumidor, tem que ser o menor preço possível, que sustente o sistema e constitua um fundo para suportar investimentos futuros. Então, essa é a receita que nós já estávamos aplicando. E, com respeito à indústria naval, isso é fundamental. Quer dizer, é claro que os estaleiros na China e na Indonésia, em Singapura, fabricam mais caro do que a gente. Por quê? Porque, primeiro, é o seguinte, nós pegamos uma indústria naval destruída. Então, você recuperar uma indústria, né, e para ser competitiva a uma indústria que tem 50 anos de trabalho contínuo, lá em Singapura, por exemplo, é muito difícil você competir com ela. E outra coisa, assim, o que nós já conversamos, pagar um preço maior aqui, você cria empregos no Brasil, paga impostos no Brasil, tira isso do preço e fica mais barato do que o deles. Agora, quando tem uma empresa privada, não quer saber disso, quer embolsar grana nos seus acionistas. Não é uma empresa estatal compromissada com o Brasil. O compromissado com o Brasil, nós vamos sim pagar um preço maior, mais elevado do que os nossos concorrentes lá fora, que inclusive eu visitei, por exemplo, em Dubai, e mesmo em Singapura, os estaleiros
Sabe como que trabalhadores eles montam e fabricam as plataformas deles? Com trabalhadores semi-escravos. Em Singapura são os malaios, está entendendo? E Dubai são indianos e paquistaneses. Pagando, são semi-escravos, pessoas que ficam só nos estaleiros e retornam para os seus países. Os malaios vêm naquela ponte que liga com Singapura, e os outros são galpões de gente, tá entendendo? São semi-escravos. Então, esses caras praticam preços menores mesmo que os nossos. Quando nós fomos, você está falando de Angra dos Reis, eu visitei lá várias vezes, era a CLT brasileira, né? Com os trabalhadores bem remunerados, no Rio Grande do Sul, inclusive lá em Rio Grande, né? Com restaurantes, enfim, em relações civilizadas e modernas entre o capital e o trabalho. Então, nós temos que retomar isso tudo. Vamos pagar mais caro? Vamos pagar. Não tem importância nenhuma, porque no final das contas fica muito mais barato, inclusive, como eu disse, nas relações capital-trabalho, que eles lá que trabalham com mão de obra semi-escrava. Compreendi. Fazendo agora o segundo e o último bloco aqui de perguntas, são muitas perguntas e muitas pessoas te elogiando aqui no chat. Deixa eu ver aqui, a gente falou a Márcia tinha feito a pergunta no início, e ela está com uma pergunta bem específica, né, de uma história. Essa história, ela pergunta, Estrela, essa história de haver um receio muito grande por parte dos engenheiros da Petrobras em explorar petróleo em águas muito profundas por causa de estudos geológicos, e muitos deles desistiram do projeto e ficaram 6 engenheiros mais ou menos ao lado de Lula para levar à frente do projeto. Essa história é verdadeira? Ela faz essa pergunta. E, assim, as outras perguntas que tem aqui, que foi da Andréia, da Consuelo, do Guilherme, eu acho que pode ser resumida, juntar todas elas, são, assim, 2 questões que são colocadas aqui. A questão da energia limpa, se é possível a gente falar sobre isso, você falar um pouquinho sobre isso. E outra pergunta também, né, que a outra que muita gente fez, que eu posso fundir em uma. E aí, Lula entrando, a gente consegue reverter isso? Né? O que a gente consegue? Tanto essa questão da privatização, quanto o preço do valor. O Lula tem falado muito, né? Você falou em dolarizar, o Lula fala abrasileirar agora o preço do petróleo, né? Pegando, eu acho que já nessa onda também da desglobalização, né? A gente dolarizou e quanto que a gente perdeu como sociedade, como povo perdeu. Então, o Lula tem falado que a gente precisa abrasileirar o preço do petróleo. Bom, é isso, aí fazer esses comentários agora, né? Responder esses comentários, essas perguntas. Eu tomei nota aqui da relação com combustíveis fósseis e essa revisão de tudo isso. A primeira foi, Érica, eu acabei não tomando. A primeira foi a questão dos engenheiros, que a Márcia perguntou, das águas profundas, se essa história é verdadeira. Isso mesmo, muito bem. Essa primeira é uma pergunta até delicada, sabe? Uhum. Mas é o seguinte, os anos do Fernando Henrique Cardoso, na Petrobras, eles foram representados também por uma espécie de vamos dizer, ideologização do trabalho, né? Então, nós tínhamos, por exemplo, os nossos cursos de gerência eram em Harvard e Fontainebleau, na França. Em Harvard, nos Estados Unidos, e Fontainebleau, da França. Eram cursos de gerências que formavam uma mentalidade de empresa privada, de gestores de empresa privada. Quando eu assumi a diretoria, eu fui superintendente-geral do centro lá. E tinha uma vez, me trouxeram uma consultora, a professora Gladys, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Era uma pessoa, enfim, espetacular, e nós
fizemos uns cursos de formação de gerentes no SEMPES. Isso é muito lá atrás. E aí eu chamei a Cláudia, né? E ela deu uma geral na área de exploração e produção, que era a minha área, né? Chegou para mim e disse: olha, Estrela, os teus gerentes de topo da Petrobras, da Petróleo Brasileira, da Petrobras, não conhecem o Brasil. Eles trabalham na maior empresa de petróleo do Brasil e não conhecem o Brasil. Então, nós fomos ver que a formação de gerentes tinha sido uma formação direcionada para uma certa visão de empresa, mas de empresa privada. Está entendendo? Então, é o seguinte, primeira coisa que eu fui foi o seguinte: extinguir os cursos de gerência nos Estados Unidos. E outra coisa, se popularizou na companhia, eu acho que em todo o mercado brasileiro, todo o mercado de trabalho brasileiro, os engenheiros fizeram o tal de, como é que chamava? Mestre em administração, como é que chama? Tem um nome em inglês, né? Os caras eram tipo curso de mestrado em gestão empresarial, entendeu? E em gestão empresarial voltada para o modelo privado, né? Então, tudo isso, quando nós assumimos a empresa, em 2003, encontramos uma empresa formatada e sob uma cultura privada e privatizante. Então, isso houve algumas dificuldades mesmo, está entendendo? De procurar o melhor preço, em vez de ser, quando se comparar preços brasileiros e preços estrangeiros, a gente ia só pelo melhor preço, pelo menor preço, está entendendo? Então, isso foi uma coisa que aconteceu mesmo. Mas a Petrobras, e eu falo isso de experiência própria, a Petrobras é uma empresa disciplinada, extremamente disciplinada. Toda a nossa formação, a grande parte da nossa formação foi lá na ditadura militar. Então, é uma empresa muito disciplinada. Então, o corpo de empregados da Petrobras, de engenheiros da Petrobras, ele enfim, introduziu numa nova visão de companhia e se comportou maravilhosamente dentro desses novos contornos de uma companhia estatal que foram renovados, né? Reestruturados, inclusive, pelos nossos governos. Então, esse é um problema que foi superado, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é importante, o negócio dos combustíveis fósseis. Muito bem. Há uma modificação do clima terrestre, um aquecimento global, existe um aquecimento global. Só que tem o seguinte, a Terra, e aí eu falo como geólogo, a Terra passou por períodos frios, chamados períodos glaciais, e períodos interglaciais, períodos quentes. Nós estamos num período interglacial, entendendo? E que começou o fim da era glacial que nos antecedeu, hoje, a mais próxima de nós, foi há 11 mil anos. Uma vez na Universidade Federal Fluminense, estava conversando lá, e disse, olha, há 11 mil anos a Baía de Guanabara não existia, entendendo? Porque as calotas polares eram muito grandes, porque estava no final de uma era glacial, então o nível do mar estava 50, 60 metros abaixo. E a Baía de Guanabara, que tem o ponto de batimetria máxima de 47 metros, estava imenso. E um camarada se levantou e disse, não, Estrela, está errado. Foi há 8.800 anos atrás, não existia a Baía de Guanabara. E já existia gente por aqui. Então, nós estamos num período de aquecimento. Há estudos que apontam que, após a primeira Revolução Industrial, houve efetivamente uma aceleração desse aquecimento. O que se discute é qual realmente foi o efeito da utilização em larga escala dos combustíveis fósseis sobre o aquecimento global, né? Agora, muito bem, vamos aceitar que houve, tá? Então, temos agora a fase que está em moda de transição energética. Muito bom, vamos fazer a transição energética. Aliás, a Petrobras
criou a PBio, Petrobras Biocombustíveis, justamente com esse intuito, né? Introduziu o biodiesel, né? Com a participação de óleos vegetais na composição do diesel, com esse intuito também, né? Mas o que acontece é o seguinte: a matriz energética, hoje, do mundial, é 80-20. 80 combustíveis fósseis e 20 combustíveis renováveis. Está entendendo? E isso vem de longe. O petróleo só passou o carvão na década de 50, como principal insumo energético mundial. Só que tem o seguinte: a nossa matriz energética é 55-45. 55 fósseis, 45 renováveis. Está entendendo? Então, é o seguinte: o Brasil, e de acordo lá com o Acordo de Paris, de 1913, eu acho, né? Tudo certo. Então, o Brasil já pratica uma matriz energética muito mais avançada do que os países que poluíram essa atmosfera. Então, quem tem que pagar essa conta, meus amigos, são primeiro aqueles que poluíram a atmosfera, não é mesmo? E causaram, concordamos que tenham causado o grande incremento do aquecimento global. Não é o Brasil. Isso eu estou dizendo, na Estrela, você está indo contra, não estou indo contra ninguém. Eu só estou dizendo o seguinte: quem tem que pagar a maior parte dessa conta são aqueles que ainda hoje têm uma matriz de 80-20. E não nós. Nós não vamos deixar de produzir o nosso pré-sal, porque a gente... Olha, outra coisa, meus amigos, nós fomos a sexta, somos a 13ª economia mundial hoje. Em termos de economia de energia por habitante, estamos depois do 50º lugar. E consumo de energia do habitante é um dos quesitos de medição e de aferição de qualidade de vida, né? Então, nós somos um grande país, uma grande economia, com um consumo de energia por habitante muito pequeno, entendeu? E que se reflete na qualidade de vida, ou é reflexo da qualidade de vida. Por quê? Nós somos um dos últimos países do mundo em distribuição da nossa riqueza. Então, esse país é para consumir 10 milhões de barris equivalentes por dia. Entrando 10 barris de petróleo equivalentes por dia, sendo 6 milhões de petróleo e 4 milhões... Está entendendo? Quer dizer, em termos de energia, não vou saber quanto é que vai dizer, mas na base de 60-40. Ainda estaremos muito à frente, mas muito mais avançados dos grandes países. Então, esse negócio tem que ser feito com calma. Nós vamos entrar, realmente, vamos contribuir, estamos contribuindo, né? Agora, temos que entrar em reflorestamento, temos que entrar, enfim, numa economia de substituição de carbono, efetivamente. Mas não podemos deixar de consumir, de produzir e consumir o nosso pré-sal por causa do aquecimento global. Está entendendo? Já temos, repito, temos uma matriz energética equilibrada. E é outra coisa importantíssima: o pré-sal não é só o petróleo. Isso é importante, às vezes, na maioria das vezes eu me esqueço. O pré-sal tem muito gás, que os campos do pós-sal da bacia de Campos não tem. E esse gás é em muita quantidade, mas muito gás mesmo, né? E esse gás é rico em duas matérias-primas, de fertilizantes e de petroquímicos. Tá? E nós somos grandes importadores de fertilizantes. Pelo menos o petróleo, o nosso petróleo de pré-sal produz matéria-prima para fertilizantes nitrogenados, que é uma boa parte do nosso fertilizante que está aí sendo empregado. Então, a produção do petróleo do pré-sal não é só energia, é também fertilizante, para sustentar uma indústria, uma atividade agrícola que é das maiores do mundo. Tá entendendo? Então, tem isso tudo. Agora, então é isso, repito, transição energética muito bem, vamos acordar. Agora, quem tem que pagar essa conta são aqueles que efetivamente têm uma matriz energética muito carregada ainda de combustíveis fósseis. Agora, inclusive, com essa guerra na Rússia e Ucrânia, que está com o problema de fornecimento de gás para a Europa, as minas europeias de carvão bombando. Porque ninguém vai ficar sem energia, meu amigo. Né? E, aliás, só para... desculpa. Uma vez eu falei isso, uma pessoa, depois que eu acabei de falar, veio dizer: Estrela, mas você está cometendo um erro aí. Eu digo: qual é? É o seguinte: por que os europeus consomem mais energia? Por causa do inverno. Eu digo: vai viver no Brasil sem ar-condicionado?
Vive no Brasil sem ar-condicionado no verão, meu amigo? Quem é que vive? 90% do povo brasileiro. Um calorão de 40 graus durante a noite. Né? E você não vai em nenhum lugar na Europa, nenhum lar da Europa que não tem um aquecimento para o inverno. E na maioria deles também tem um ar-condicionado. Entendeu? Então, é isso. Nós temos que consumir muito mais energia do que nós consumimos hoje. Aí a terceira pergunta é o final de tudo, que eu fiz um esforço para introduzir, que é a revisão disso tudo. Nós temos que rever isso tudo. Não há como... Eu vejo também, às vezes, na esquerda brasileira, a gente não, Estrela, mas são atos jurídicos perfeitos. Não há atos jurídicos perfeitos para o governo ilegítimo. Isso é um governo de ocupação, meu amigo. Está entendendo? Isso é um governo estrangeiro, que tem um ministro da Fazenda que diz, não, só falta agora o filho do meu assessorista querer ser engenheiro, entrar na Universidade Brasileira. É para isso que a gente tem a Universidade Brasileira? O cara disse isso, meus amigos. Não é mesmo? O camarada disse isso na frente de todo mundo. Então, esse não é um governo que atenda aos interesses brasileiros e não foi eleito de uma forma legal, foi eleito por uma fraude eleitoral, uma fraude jurídica, prender um homem durante 500 dias sem prova, e ninguém vai pagar por isso. Isso é um crime que cometeram. Esse pessoal tem que ser preso, meu amigo. Entendeu? Então, e aí nós temos que levar... Tem o professor Gilberto Lergovici, publicou um livro, ele é professor da Universidade de São Paulo, chamado Estatização e Nacionalização. Oportunidades e compromissos. É isso, nós temos toda a base jurídica de anular isso tudo, inclusive na justiça internacional. É um livro pequeno, eu não li todo, claro, né, mas li as partes principais. Ele disse, nós temos todos os fundamentos jurídicos para tomarmos essa decisão. Está entendendo? E aí, teve até uma pergunta aí sobre o negócio dos Estados Unidos no Iraque, né? Eu estava no Iraque em 76 e 77. Passei 2 anos e meio lá. Eu era o gerente de exploração. E descobrimos um dos maiores campos do mundo, né, no Iraque. Furamos o primeiro poço, petróleo à vontade, furamos o segundo. No terceiro poço, que confirma, que faz o triângulo para a gente transformar em reserva, confirmou tudo. Né? Isso em 1976. Um mês depois, a equipe nossa lá, que estava em Bagdá, foi chamada pelo governo iraquiano. O pessoal disse para a gente, meus amigos, vocês descobriram uma coisa muito grande. Não estava no nosso planejamento. Os franceses era ELF, naquela época, tinham descoberto um campete lá. Não, isso não estava no nosso planejamento. Vocês descobriram um campo que vai produzir a mesma coisa que o Iraque produz hoje, 2,5 milhões de barris por dia. Então, esse campo nós temos que reservar como uma reserva estratégica para a nação iraquiana. Então, nós estamos comunicando a vocês que daqui a 10 dias vamos começar a tomar posse de tudo quando vocês têm aqui. Não sei o quê. Nós estamos avisando isso a vocês, porque isso é uma coisa de segurança nacional e de soberania nacional, de estratégia nacional iraquiana para os próximos 50 anos. Aí eles disseram... Aí o nosso gerente geral, que era um jovem também, porque é um cara muito legal, disse, não, mas você sabe, nós não podemos discutir isso. Ele disse, nós estamos discutindo. Os iraquianos não. Estamos aqui, então estamos discutindo. A partir dessa nossa decisão. Vamos discutir como é que nós vamos fazer isso. Né? Para vocês não terem prejuízo e nós também não termos prejuízo. Vamos discutir isso. Chame o seu pessoal lá no Rio, a direção da companhia, para vir aqui, porque certamente vocês não têm poder de decidir isso aqui, e avisem a eles, olha, vocês venham, mas não toquem nessa decisão. O cara dizendo para nós, porque se eles tocarem na decisão, a gente interrompe a reunião e diz, olha, então tá bom, está tudo resolvido, na semana que vem a gente recebe o relatório dizendo como é que nós vamos fazer isso. Se vocês não querem discutir, como é que nós vamos que essas coisas aconteçam amigavelmente. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que recuperar a soberania nacional. O Lula falou isso naquele discurso de São Bernardo do Campo lá, aquele discurso histórico de São Bernardo do Campo.
eles estejam avisados, quem comprando os ativos da Petrobras, que nós vamos tomá-los de volta. Então, é chamar as pessoas com um fundamento jurídico internacional, inclusive, né, que dá aos Estados nacionais o direito de gerirem diretamente as suas riquezas estratégicas. Vamos chamar os caras, temos que chamar os caras e dizer, olha, a decisão está tomada. Vamos agora discutir como é que nós vamos fazer isso para vocês. Vamos ver quanto é que a gente pagou, essa coisa toda, botar juros nisso, e vamos preparar um programa de ressarcimento dos seus investimentos no Brasil. E fim de papo. É assim mesmo. Não, porque se a gente partir do pressuposto, não, mas não pode ser, a gente tem que... Não, é isso, é soberania nacional. Soberania nacional não tem meio termo. Por isso que eu digo, sabe, Eli, e a sua candidatura, repita, a sua candidatura para deputado estadual é fundamental, porque você está no seu colégio eleitoral falando com as pessoas, muito diferente de um deputado estadual, de um senador, que também falam, mas com muito menos intensidade, né? Nós temos que lembrar isso ao povo, porque essas próximas eleições, nós não vamos escolher entre duas visões de país. Não é isso que a gente vai escolher. A gente vai escolher entre um país soberano e uma colônia do capital financeiro transnacional. Então, se nós não recuperarmos a soberania nacional, nós vamos eleger não um presidente da República, nós vamos eleger o sucessor do Mendes Sá como governador-geral, que governou uma colônia. Não é isso. As duas opções que nós temos agora nas próximas eleições, elas são excludentes entre si. É um país soberano ou um país colonizado com o povo reescravizado. Nosso povo está sendo reescravizado, nós estamos sendo saqueados. É um saque nas nossas riquezas. O cara está abrindo áreas indígenas, floresta amazônica, está tudo sendo entregue. Né? Nossas terras estão sendo vendidas, inclusive para os chineses. Como é que nós podemos ter terras na mão de estrangeiros em grande quantidade? Não é. Nós temos que recuperar a soberania nacional. Esse país é nosso, pertence a nós, e nós somos privilegiados nessa conversa que nós estamos tendo. Esse país é do povão brasileiro que está passando fome. Aqui em Friburgo, meus amigos, é uma cidade de classe média, não sei o quê, e aí na Praça Getúlio Vargas, que é a praça principal, na avenida principal, às 11 horas da manhã, tem velhos, idosos, remexendo caça de lixo, meus amigos. Pessoal com 80 anos, nossos compatriotas, nossos concidadãos. Isso é uma indignidade. Indignidade. Né? Então, um país produtor de produtos agrícolas, de alimentos, e o pessoal fazendo fila para comprar osso. Pelo amor de Deus, cara. Ou a gente vira essa mesa, está entendendo? Então, não dá para tentar conciliar as duas opções que vão estar na balança nessas próximas eleições. É Lula na cabeça, o maior votar em deputados e senadores da esquerda e progressista, e no Rio de Janeiro eleger a melhor bancada possível também de deputados estaduais progressistas e nacionalistas, dos quais a nossa Élica é um exemplo espetacular, extraordinário. Obrigada, Guilherme. Estrela, você assim, me emocionou demais, né? Me emocionou que a gente fica ouvindo e pensando, né, que você já esteve trabalhando na Petrobras, uma pessoa tão qualificada, né, tão bacana, com tanta propriedade, tão respeitada, e hoje você vê as nossas empresas, né, entregue à mão um punhado de gente desqualificado, né, que não está nem aí para a população mais vulnerável, para a soberania nacional, e tudo isso é um projeto, né, um projeto devastador, e dói muito. A gente viveu aqui 4 anos de Bolsonaro, 2 anos de pandemia, é muita miséria, é muita dor. Eu espero que a gente vire essa página infeliz da nossa história, mas, assim, não está ganho, né? A gente precisa, tem muito trabalho, um trabalho de formiguinha muito intenso para ser feito. Eu estou aqui ocupando 24 horas no meu dia, me dedicado a eleger Lula e o melhor Congresso Nacional, colocando senadores, né, que nos representem também, que isso é muito importante. Coloco o meu nome aqui à disposição, não
não é um lugar muito, muito difícil de estar, mas que, como o Lula cansa de falar, inclusive para mim, não existe lugar vazio na política. Se não for você, vai ser uma outra pessoa. Então, que seja você, né, a fazer essa disputa desse local para exatamente a gente fazer a defesa. E muito, muito me orgulha, né, a gente fazer uma conversa dessa, né, você, mais uma vez, ter me recebido na sua casa, porque isso me prepara muito, sabe? Me dá muita segurança, muito orgulho também, né? E propriedade para falar em locais onde eu sou chamada. Obrigada mais uma vez. Eu ia te pedir uma coisa, Estrela, vou te pedir pelo WhatsApp. Você citou 2 livros, um no início, né? E um outro falando agora sobre a possibilidade da gente reverter tudo isso. Eu queria que você me mandasse as referências, que eu vou mandar por WhatsApp, por todo mundo que estava aqui. Inclusive, se você quiser colocar mais livros como referência, que a gente coloca, porque o público aqui é um público que lê também. Né? É isso, a gente encerra a nossa noite com quase 2 horas aqui de conversa. Agradeço imensamente a sua presença, o seu tempo, todas as pessoas que ficaram aqui, né? Do início ao fim, eu conseguiram pegar uma parte, muitas pessoas pediram desculpas, porque tiveram que sair antes, janta, saindo do trabalho e tudo mais que a gente conhece. Espero, querido, te rever muito em breve, visitar essa tua terra aí, um reduto de bolsonarista, como tem vários outros redutos no Brasil inteiro, mas com um clima muito bom, muito melhor do que aqui no município do Rio, onde a gente derrete, né, praticamente metade dos 6 meses por ano a gente fica aqui derretendo. Obrigada, querido. Considerações finais e para todas as pessoas aqui, uma excelente noite. Obrigada por terem comparecido. Eu também agradeço a todos a paciência com que me ouviram e realmente falei demais, inclusive, mas boa noite a todos e obrigado, Érica, por essa oportunidade. É isso, gente. Até a próxima. Obrigada, querido. Boa noite para todas as pessoas. Excelente noite. Tchau, tchau. Pode abrir o microfone aí, todo mundo gritar o que quiser, porque a noite encerrou. Tivemos uma excelente noite aqui com Guilherme Estrela, como eu falei que seria, né? O pai do pré-sal, uma pessoa maravilhosa. É isso, é o Brasil que a gente quer. Muito obrigada. Bora, Bolsonaro! Lula na cabeça. Bolsonaro! Lula todos os golpes. Lula livre. Aqui tem 100 votos. Parabéns, Érica. Lula. Presidente amado. Aula. Bolsonaro. Se quiser. Meu voto vai ser seu. Vou votar em você. Em janeiro nós vamos estar em Brasília. Obrigada. Boa noite. Sim, janeiro Você vai também. votar no Lula. Lula 13. Também que ele aposta. Obrigada. Lula 13. É 13. 13. Boa noite. Lula, Lindenberg e você. Lula 13. Lindenberg também, lá como deputado federal. Obrigada, Tá vendo como estadual, né? Nada, gente. Boa noite. Érica, você está vendo como estadual? Deputado estadual, bem candidato a deputado Isso. estadual. Érica estadual, Lindenberg federal Lindenberg Faria e Lula presidente. E Lula presidente. Isso aí. E se eu não me engano, Molon, senador, né? E Marcelo Freixo também. Isso também. Governador. Federal, você está com quem? Federal. Isso, gente. Boa noite. Meu Obrigada, federal é o Lindenberg. Lindenberg Faria e ele. Obrigada, Érica. Parabéns. Boa noite. Uma grande aula. Boa noite. Muito agradecida. Boa noite para todos. Um abraço para todos. Tchau. Boa noite para todo mundo. Beijo. Como é que sai daqui agora? Para fechar aqui, será? Eu ainda estou desde o início. Aperta esse botão vermelho escrito Léo.